Olá, é, hoje é terça-feira, mais uma terça-feira na sua vida, ou menos uma terça-feira na sua vida, depende de como você encarar. Eu acredito que seja mais uma terça-feira de experiência e menos uma terça-feira de tempo. É isso aí. E, bom, por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque tô com vontade de falar, e eu acho que isso é o suficiente. E acho que eu tô fazendo isso pra mim mesmo, quem sabe que um tempo no futuro. Ou também, se você estiver escutando isso aleatoriamente e fizer algum sentido pra você, então seja bem-vindo. Eu tava com essa ideia fazia um tempo de expressar de alguma maneira alguns pensamentos e poder registrar isso, como eu falei, pra daqui a um tempo eu poder escutar isso e eu lembrar de certas coisas que eu pensava. E a princípio eu tive a ideia de colocar esse quadro, entre aspas, vamos chamar assim, de Naturecast, que seria uma troca de ideia na natureza. Não sei se está dando para escutar os sons ao redor, mas eu estou aqui na beira de um riozinho, estou no meio da mata e é isso que eu gosto, cara. É isso que eu gosto. Gosto de ficar literalmente no mato. Bom, mas vamos lá. Eu tive umas reflexões hoje. Eu saí para dar uma corrida e aí durante a corrida a gente fica naquela coisa do cansaço e tudo mais. E aí de repente veio um vento gelado, gostoso. E aí eu parei e pensei, cara, isso é a vida. A vida é isso, a gente faz altas coisas que a gente fica cansado, que a gente sua pra caramba. E aí de repente vem alguma coisa boa e aquilo faz sentido pra gente e a gente quer mais daquilo. E eu tava correndo, aí veio esse vento e eu cheguei à conclusão que a vida é mais ou menos isso. E logo após isso veio um inseto e bateu na minha cara e eu quase engoli o inseto. E aí eu pensei, cara, isso é a vida. A gente às vezes está passando por um momento gostoso ali e tal, a gente está fazendo alguma coisa boa e a vida chega e dá uma rasteira na gente, mas isso faz parte. Bom, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu cheguei nessa conclusão e isso fez eu pensar em outras coisas também. Por exemplo, por que eu tava ali correndo? Por que aquilo me fazia bem, por mais que eu cansasse na hora? E aí, quando esse vento veio, eu cheguei nessa conclusão de que essas pequenas coisas boas que surgem ao longo do nosso dia, da nossa vida, é isso que motiva a gente. E as outras coisas que não são boas, elas acabam dando mais valor para as coisas que são boas, entende? Eu não sei se ficou meio confuso, mas é isso. Depois que eu tive essa sensação, e aí eu pensei no porquê que eu estava ali, porquê que eu estava pensando sobre aquelas coisas, e aí eu cheguei à conclusão também que, cara, eu acho que eu estava ali correndo e estava pensando sobre aquelas coisas porque esse equilíbrio na vida das pessoas é muito importante, sabe? Eu acho que é interessante as pessoas buscarem esse equilíbrio entre o físico e o mental. Vou dar um exemplo. Quando eu olho aqueles caras bombadões lá de academia e tudo mais, só que eles têm um cérebro de feijão, vamos dizer assim, cara, eu não acho aquilo legal. Eu acho que a pessoa, por mais que tenha um físico ali desenvolvido, ela tem a mente limitada. E se você pegar por outro lado, eu vou dar um exemplo meio merda, mas também não deve ser legal você ser um Stephen Hawking. Você tem a mente totalmente evoluída, a mente totalmente liberta, porém você tem a restrição física ali. Se bem que o Stephen Hawking ele conseguiu ter três filhos, né? Mesmo depois que ele ficou paralítico, então o cara é foda. Mas enfim, é isso. Eu acho que é importante você ter esse equilíbrio. Até porque, se for parar pra pensar,
É, eu acho que as pessoas não gostam de ter limitações, elas gostam da liberdade, certo? Então, se você tem uma mente muito evoluída, porém você não tem esse equilíbrio com o físico, você vai ficar restrito a certas coisas. E o mesmo acontece com o contrário. Você pode ter um corpo muito da hora, porém, se você não tiver uma mente mais aberta e mais independente, você também vai ficar restrito a muitas coisas. O ideal seria ter um cara que fosse o equilíbrio ali entre o Terry Crew e o Stephen Hawking. Aí seria o cara mais foda. Mas colocando aqui, né, pra gente no dia a dia, eu acho que a gente consegue fazer isso. E é bom você ter essa liberdade. Por exemplo, se eu olhar um pico, eu curto muito natureza, eu quero subir aquele pico e não me preocupar com o que vai fazer eu chegar lá. Eu quero ter essa capacidade de ir lá. E a mesma coisa pro lado mental também. E é muito merda quando a gente quer fazer alguma coisa e fica restrito por essa questão da mente, né? Por exemplo, se eu vou para algum outro país, alguma coisa, e eu não sei a língua de lá. É meio merda isso. Você consegue se virar, mas seria da hora você ter esse conhecimento. Então, isso vale para outras coisas também, vale para várias coisas, na verdade. E por que eu tô falando isso? Bom, eu tô falando isso porque é, eu acho que é da hora a gente ter esse equilíbrio, a gente buscar se evoluir como pessoa e ter essa liberdade, sabe? Poder fazer as coisas por opção e não ficar restrito.